Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto sério, mas fundamental. Como a assistência social aqui no Brasil, através do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, pode atuar na prevenção ao suicídio. Nossa conversa parte de um webinário bem interessante com gente que entende muito do assunto, profissionais e gestores lá do Acre, né, que estão vivendo isso na prática. A ideia é entender como o SUAS, que já lida com quem está mais vulnerável, pode ser uma peça-chave nisso, sabe? Indo um pouco além do que a gente geralmente pensa só na área da saúde. Vamos mergulhar nisso. Exato. E o material desse webinário deixa bem claro, assim, o suicídio é complexo, não é só uma questão de saúde mental isolada. E aí entra o SUAS, porque ele trabalha justamente com as vulnerabilidades, os riscos sociais, coisas como desemprego, pobreza extrema, violência doméstica, isolamento, que muitas vezes estão na raiz daquele sofrimento que pode levar alguém a pensar em suicídio. Interessante isso que você falou. Quer dizer, a própria missão do SUAS, na essência, já tem um pé na prevenção, certo? O pessoal no webinário usou termos como garantir a vida, redução de danos. Isso já faz parte do DNA do sistema, então. Pois é, exatamente. A estrutura toda, com os CRAS, que são a porta de entrada ali no território, e os CREAS, para situações mais graves de violação de direitos, ela foi pensada para proteger. E um ponto crucial que eles destacaram muito foi a tal da matricialidade familiar. Matricialidade familiar. Explica um pouco melhor isso. Ah, sim, é que o foco do trabalho não é só no indivíduo isolado, sabe? É na família como um todo, como um núcleo. Então, fortalecer os laços dentro da família e também com a comunidade, algo que o CRAS faz muito, é visto como uma prevenção super poderosa. E como esse fortalecimento acontece, assim, no dia a dia? Quando alguém chega no CRAS pedindo, sei lá, uma cesta básica, como isso vira prevenção ao suicídio na prática? Ótima pergunta. Bom, o primeiro passo é a acolhida. Não é só entregar a cesta e pronto. É preciso ter o que eles chamam de escuta qualificada. É ouvir de verdade, sabe? Tentar entender o que está por trás daquele pedido inicial. Muitas vezes, a vulnerabilidade maior, o sofrimento mais profundo, não é dito logo de cara. Entendi. Uma escuta mais atenta. Isso. E além dessa acolhida, tem as oficinas, os grupos de convivência, o acompanhamento familiar mais próximo. Tudo isso são espaços onde podem surgir fragilidades, mas também onde se pode construir resiliência. E tem a vigilância socioassistencial também, que mapeia onde os riscos são maiores no território para direcionar melhor as ações. Mas aí a gente esbarra num ponto bem crítico que o webinário levantou bastante, né? Que é a capacitação dos profissionais. Parece que mesmo lidando com sofrimento todo santo dia, muitos técnicos do SUS não se sentem seguros ou simplesmente não tiveram preparo específico para identificar sinais de risco de suicídio e fazer o encaminhamento correto. Exatamente. Esse foi um ponto muito batido lá. Essa escuta qualificada que a gente falou, ela precisa ser ainda mais apurada para essa questão específica do sofrimento psíquico intenso, do risco de suicídio. E nem todo mundo se sente apto. Falta formação mesmo. E não adianta só ter um psicólogo na equipe, né? Todos os profissionais, o assistente social, o pedagogo, quem está ali na ponta, precisa ter essa sensibilidade, É um desafio grande. né? E outro nó gigantesco é a comunicação entre os serviços, a tal da referência e contra-referência. Ah, sim, o encaminhamento entre sua e saúde, educação. Isso. Que é basicamente mandar um caso para o outro serviço e depois receber um retorno sobre o que foi feito. Na teoria é lindo, mas na prática, muitas vezes não flui. Cada um fica na sua caixinha, como disseram no webinário, e a informação importante, o acompanhamento da pessoa, se perde no caminho. Falta essa integração de verdade. Essa falta de comunicação entre as áreas é um problema crônico em política pública, infelizmente, né? E isso me leva a outro ponto que eles tocaram: a importância de olhar para a pessoa como um todo. Aquele olhar biopsicossocial e até espiritual que mencionaram. Conectar as questões objetivas, tipo a falta de grana, o desemprego, com as subjetivas, né? A dor na alma, a perda de sentido, de pertencimento. Fundamental. É preciso desconstruir essa visão fragmentada que a gente às vezes tem e acolher a realidade do outro sem julgamento, mesmo que pareça muito distante da nossa.
Deram até o exemplo forte, né? Se alguém chega falando que está sendo perseguido por um ET, não adianta você dizer isso não existe. Precisa acolher o sofrimento que está por trás daquela fala, daquele delírio talvez, e entender o que aquilo significa para a pessoa naquele momento. Acolher sem julgar. Isso. E também evitar a pressa por resultados, o imediatismo. O trabalho social lida com processos, às vezes bem longos, de reconstrução de vida, de vínculos, não é da noite para o dia. E nesse sentido de processo de longo prazo, eles mencionaram programas que já existem no SUAS e que atuam nessa prevenção mais estrutural, certo? Certo, exato. Citarão o Criança Feliz, por exemplo, que acompanha gestantes e crianças bem pequenas, fortalecendo vínculos desde o início da vida. E também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, que atende diversas faixas etárias, crianças, adolescentes e idosos. São ações que buscam fortalecer as pessoas, as famílias, as comunidades desde cedo, criar bases mais sólidas. Isso é prevenção lá na raiz, né? Então, para a gente ir amarrando, o que fica claro é que o SUS tem um potencial preventivo imenso, quase que inerente à sua missão de proteção social, de fortalecimento de vínculos. Mas, para atuar especificamente na prevenção ao suicídio de forma mais, digamos, incisiva, precisa de mais investimento, principalmente em capacitação específica para as equipes. Sim, capacitação contínua e de qualidade. E de uma integração muito mais azeitada com a saúde e as outras políticas. Quebrar de vez essas caixinhas que você mencionou. Perfeito. A estrutura existe, o potencial é reconhecido, mas precisa ser mais bem instrumentalizada. Isso inclui gente capacitada, claro, mas também com condições de trabalho, estabilidade. Porque a alta rotatividade de profissionais no SUAS, que também é um problema, atrapalha demais a construção de vínculos e o acompanhamento de longo prazo. E precisa dessa rede conectada de verdade para dar conta da complexidade que é a saúde mental e o risco de suicídio. Fica então uma reflexão final para a gente, né? Além de capacitar os profissionais e integrar melhor os serviços públicos formais, como é que a gente pode envolver mais as próprias comunidades? Como fortalecer aquelas redes de apoio que já existem informalmente? Os vizinhos, os amigos, a igreja, o grupo da comunidade. Para que as pessoas no dia a dia também possam, talvez, reconhecer sinais e oferecer um primeiro suporte umas às outras. Fica aí para a gente pensar. Como a comunidade pode ser parte ativa dessa rede de prevenção?